Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro que chegou anteontem, mas assim, eu não me contive, eu li, eu devorei e obviamente chorei muito ao ler este livro, Part of Their World, Parte do Seu Mundo, da nossa queridíssima primeira e única Ariel, lenda Disney, Jodie Benson. E assim, eu sou suspeita para falar da Jodie porque, meu, eu amo essa mulher desde sempre. Assim, minha artista preferida da vida, né? Minha inspiração e tudo. Sempre já foi, né? Sempre foi. E agora, lendo esse livro, então, né? Eu admiro mais ainda e, puxa, que coisa maravilhosa. Sem palavras até. Eu fico sem palavras para dizer, né? O quanto este livro mexeu comigo, me tocou, me emocionou. E porque eu já estava, obviamente, né, por amar tanto a George, eu estava curiosa para saber o que essa mulher tinha para dizer. E eu me surpreendi e, poxa, assim, fui tocada de uma forma impressionante, assim, sabe? Você ouvindo aquela voz do Espírito Santo mesmo, sabe? Te falando, olha, eu ainda estou aqui, eu te vejo, eu ainda acredito em você, eu não desisti dos seus sonhos, sabe? Eu ainda não terminei a obra em você e tudo mais. E ela passa toda essa mensagem. É um bálsamo, de uma forma assim tão linda, onde ela vai desenhando a vida dela, contando as coisas que aconteceram na vida dela, mas não é uma biografia, simplesmente lançando fatos, não é? Ela vai contar fatos, coisas que aconteceram na vida dela, e mais do que isso, o que esses fatos representaram para ela naquele momento, o que ela estava sentindo. Isso é muito importante, porque às vezes acontece uma coisa hoje e a gente sofre e a gente não entende por que essa coisa aconteceu ou por que a gente está sofrendo hoje. Enquanto a gente está vivendo aquele momento, nós estamos sofrendo. Mas depois ela vem uma outra situação e aí ela vai entendendo, vai conectando como uma situação se conecta a outra e onde Deus se encaixa nisso tudo, né? E no meio disso tudo, Deus é sempre glorificado em todas as ações, em todas as escolhas, em todas as atitudes, coisas boas, coisas ruins, como, e ela vai falar muito disso, como as coisas ruins Deus transforma para o bem, né? Como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sobretudo, ela vai falar sobre o ministério, ela vai falar a importância de Deus na vida dela e a música que Deus deu e como isso é um dom e como ela tem a responsabilidade, ela sabe a responsabilidade que é usar esse dom para a glória dele. E ela vai falar aqui que um versículo que ela gosta muito, que diz que uma luz ela não deve ficar escondida, mas ela deve ficar no alto e iluminar todos, não é? E ela vai usar muito disso, ela vai viver, né, a partir desses princípios de servir a Deus, de colocar a Deus acima de qualquer escolha, de qualquer atitude, para que a sua luz brilhe, para que ela ilumine os outros, para que ela seja testemunho. Gente, isso é fantástico, é fantástico. Então ela vai mostrando os fatos, pouco a pouco, as coisas que foram acontecendo na vida dela, e no final ela vai juntando tudo. Qual o propósito de tudo? Sempre vendo qual é o propósito de Deus para tudo que foi acontecendo na vida dela, gente. Olha isso que incrível. Um propósito. Qual era o propósito de Deus para isso? Hoje eu estou sofrendo, é uma coisa ruim, triste, mas qual é o propósito disso? Né? Eu vou vencer, eu vou passar por isso, por causa de um propósito maior que talvez hoje eu não veja, hoje eu não enxergue. Por exemplo, vou contar só uma aqui, porque são muitas, eu ficaria horas aqui falando. Uma coisa muito ruim que aconteceu, ela perdeu uma grande oportunidade, ela estava ganhando dinheiro, ela estava em um musical, esse musical foi cancelado, acabou, e aí pronto, o que eu faço agora? Não é? Ela já era casada e tudo, mas e aí? O que Deus quer me mostrar com isso? Poxa vida, eu preciso de uma ajuda agora, eu preciso sair dessa situação. E ela não entendeu, ela ficou muito triste por ter perdido, por ter se fechado uma porta que para ela era grande, era fundamental. Mas depois, lá no futuro, ela foi entender que as pessoas com as quais ela trabalhou nesse período
foram fundamentais para que ela estivesse no lugar certo, na hora certa, tempos depois que ela já havia trabalhado. Eu vou contar isso mais especificamente, né, com o Howard Ashman, e que foi inclusive né, responsável pela música, né, no desenho A Pequena Sereia, Howard Ashman e Alan Menken. Então eram todos conhecidos. E então ele, no futuro, pegou esse trabalho para fazer da Disney e chamou a própria Jodie Benson. E aí como que foi que ela foi parar lá e ser a Pequena Sereia? Gente, aí é uma história linda, maravilhosa. E aí ela foi entender que se não fosse aquela porta fechada lá atrás, né, ela não estaria naquele lugar, naquela hora, no momento certo, e ela não teria sido levada até aquele momento, até ser chamada para ser a Ariel, e hoje ela não seria a Pequena Sereia, né? Enfim, então, poxa, é Deus trabalhando. Então, o bonito de ver, né, na história da Jodie é isso. Ela vê, ela fala tudo o que acontece e depois ela diz, ó, gente, Deus agiu aqui, olha, porque se não fosse isso, mesmo nas coisas ruins, olha, Deus agiu assim, assim, assim. Gente, é lindo, você chora, porque é maravilhoso. Então, realmente é muito lindo de se ver, de sabe, a participar, acompanhar essa trajetória. É lindo e, assim, completo. Porque, além de tudo isso, eu mergulhei naquele mundo que eu não conhecia. E eu fiquei fascinada, assim, com os detalhes de produção, desde como é a produção de uma peça, de uma obra de teatro, como é que é estar em um musical, né, da Broadway, tudo, desde o momento, né, em que o artista lá ele vai se candidatar para fazer um personagem, como que isso acontece, como que são as audições, como tudo funciona, preparo e viagens e tudo, como é que é. É tremendo, sabe, você mergulhar nesse mundo, que até então eu não sabia, não conhecia, mas é muito legal, muito interessante saber, né, essas curiosidades, essas coisas do dia a dia, as renúncias que um artista muitas vezes tem que fazer, né, por causa de viagens e tudo mais. Ela vai falar muito, trabalhar muito, inclusive a parte da confiança em Deus, porque é um meio assim que você, de altos e baixos, você pode ter muito dinheiro hoje, você pode estar em uma peça hoje, viajando para lá e para cá, né, nos musicais, porque ela é uma mulher da Broadway, ela é uma artista, ela é uma atriz de teatro, né, em primeiro lugar, e você pode estar participando ali daquela peça e tal, e viajando, você ganha dinheiro e tudo mais, mas depois você pode passar um longo período sem conseguir um outro trabalho, uma outra peça, um outro personagem no qual você se encaixe, e aí você fica muito tempo ali, né, procurando, né, os agentes ali procurando algum lugar para encaixar, alguma audição, né, para o artista participar e ganhar, talvez, algum papel. E que nem sempre é fácil, são muitas portas fechadas, são muitos nãos, muitas vezes, né? Ela fez várias audições ali nas quais ela realmente não conseguiu o papel. E ela aprendeu com o tempo em que, lógico, ela chegava frustrada, poxa, por que eu não consegui e tal, se sentindo lixo, se sentindo, poxa, né, não deu certo, falhei e tudo mais, né? Mas assim, não é. Ela aprendeu que não tem nada a ver com talento, com falhar, né? Então ela não enxerga isso como essas portas fechadas como falha ou como qualquer outra coisa do tipo, eu não sou boa, adequada, né? Sou bastante para o papel e não sei o que, mas ela entendeu que tudo tem a sua hora, tem o seu tempo certo, tem o seu lugar certo, cada pessoa tem o seu tempo certo, a sua hora de brilhar, e ela vai mostrando todo esse caminho que ela trilhou. E, gente, é fantástico, é lindo demais se acompanhar tudo isso. Eu realmente sou suspeita para falar. Tanto é que eu cresci ouvindo A Pequena Sereia, e mais, assim, eu pegava, né, o VHS, eu tinha em português, tinha também em inglês, e eu estava aprendendo inglês, e aí o que eu fazia? Eu pegava, eu sabia quase todas as falas, sabia todas as falas, e de quase todos os personagens também. Então eu dava um pause no momento em que eu
queria falar, que a Ariel iria falar, eu dava um pause bem naquele momento, sabia exatamente a hora de pausar, falava em cima, ia soltando, ia falando, ou cantando, no caso, também com a personagem. Pra você ver que foi daí, né, que realmente despertou esse meu amor, essa minha paixão, tudo pela dublagem e canto mesmo de uma forma geral. Foi por causa disso, né, da Pequena Sereia, do trabalho maravilhoso da Jodie. Eu, inclusive, escrevi uma carta para ela um tempo atrás, muitos anos atrás, e, gente, ela me respondeu, me mandou um cartão. Olha só, esse aqui é um dos meus tesouros. Eu vou colocá-lo, emoldurá-lo. Eu estou aqui na casa nova, ainda não fiz isso, mas eu vou emoldurar, colocar ele bonitinho. E uma das coisas que me chamou a atenção, que ela respondeu, eu colei aqui atrás a cartinha, para não perder. Ela diz assim, ó, que o meu canto é um dom de Deus, eu canto para a glória dele, não minha. Né? Desde sempre, né, a Jodie, assim, me marcando, né, me inspirando, né. Falei, gente, que mulher, né, que coisa boa. Então, o livro aqui ele começa com um breve prefácio, né, da nossa querida, também linda Disney, Paige O'Hara. Ela foi a Bella, né, e a Paige fala coisas lindas, né, sobre a Jodie, como é que elas se conheceram e tudo mais. E enquanto eles, assim, são amigos, né? Todos eles vieram, tanto a Jodie quanto a Paige O'Hara, o próprio marido dela, o Alan Menken, né? E o Howard Ashman, que são os produtores musicais da Pequena Sereia, que escreveram a música e a letra das músicas da Pequena Sereia, que também foram responsáveis depois, que foi aí que entrou a Paige O'Hara, né? Que também depois foi responsável pelas músicas da Bela e a Fera e também do Aladdin, da Disney, né, e por aí vai, ou seja, sucesso atrás de sucesso, Oscars, né, atrás de Oscar, enfim, porque acho que a Pequena Sereia, se não me engano, ganhou de melhor música, né, trilha sonora, se eu não me engano. Então, gente, é isso, né, sucesso atrás de sucesso, e a Jodie realmente estava cercada de pessoas maravilhosas, pessoas que amam, que torciam por ela, que oram por ela, e ela deixa isso muito claro, né? Amigos e irmãos e tudo, assim, não tenho o que falar, é coisa maravilhosa, né? Então a gente vê bem claramente aqui, né, que o principal, né, o exaltado, aqui não é somente a história dela, mas o principal personagem aqui nessa história, o grande exaltado nessa história toda é Deus. E eu achei isso lindo, fantástico, como em tudo ela para falar, olha, foi aqui que Deus agiu, foi assim que Deus agiu, e ele pode agir assim, assim, assim na sua vida e te fazer repensar. Então é um livro que você não é só ler para saber da história de alguém, não. É um livro para você guardar no coração, guardar na sua vida, para a vida toda, porque é tremendo. Para mim foi um bálsamo, para mim foi lindo. Ela nos ensina a continuar assim como a Ariel, sabe, suspirando pelos nossos sonhos, né? Quero mais, né? Quero mais da vida, eu quero, né? Enfim, voltar a ter sonhos, esperanças, confiar em Deus. E isso é lindo demais, né? É só o que eu posso dizer. Lindo a história dessa mulher. Então ela vai contar, ela vai começar contando pra gente como foi, né, a gravação da música Parte do Seu Mundo, que foi o que a tornou mundialmente conhecida, a música da Pequena Sereia, como foi a gravação e como ela foi parar lá, né? Que na verdade, como eu disse, ela tinha perdido uma grande porta, lá se fechou, né? Ela estava já como atriz trabalhando e perdeu essa oportunidade, foi cancelado o show, e aí Howard Ashman, que era amigo dela, conhecido, estava trabalhando na Disney, e conversa vai, conversa vem, chama para fazer uma participação lá, para, né, fazer uma audição, e ela consegue, só que praticamente assim, ouviu ela e pronto, acabou, né? Foi, né, ali a escolhida e para realmente ser a Ariel. E ela vai contar pra gente como foi todo esse processo. E ela disse que ela ficou muito feliz
por ter um amigo, alguém que colocou ela aí, né, usado, dirigido por Deus. Deus vai usando as pessoas, vai usando as circunstâncias, né? Ela vai mostrando isso, deixando bem claro, e sempre Deus em primeiro lugar, para que ela pudesse estar ali. E como é que foi essa gravação? Ela já conhecia o Howard Ashman, então ela já sabia mais ou menos como era trabalhar com ele, o que ele gostava, que ele era perfeccionista e ela também. Então ela chegou lá, eu vou dar o máximo da minha voz. Vai sair assim, né? O som de cada nota, né? Vai sair perfeitamente. Né? Eu quero a dicção perfeita, né? Cada nota, tá no final de cada sílaba, eu quero aquela dicção, eu quero tudo. Ela se cobrou, né? E disse, eu vou dar tudo de mim. E quando ela começou a cantar, beleza, né? Ela colocou aquela voz, né? Tal, perfeita, bonita, técnica. E aí o Howard Ashman para tudo. Chegou pra ela e falou, beleza, tá lindo, maravilhoso. Se você ouvir essa música, óbvio, tá perfeita. Só que assim, eu não quero perfeita. Eu quero que você... eu não quero perfeição. Eu quero vida. Mas aí ela, poxa, como é que alguém perfeccionista não vai colocar perfeição em alguma coisa? Ela estava perdida, porque ela nunca... não tinha esse contato direto com um estúdio, né? Cantar ali no microfone em um estúdio. Ela era atriz de palco, então ela não estava acostumada com isso. E se você cantar lá no palco, é uma vez só, cantou, acabou, errou. E ali não, ali ela tinha que cantar várias e várias vezes, até ficar perfeita, até ficar do jeito que ela queria. Mas ela ainda não entendia o que ele queria. E ela, né, toda ali desengonçada, né? Que ela, como atriz, ela queria gestos, ela queria performar, mexer com as mãos e tudo, né? E tal, mas aí, calma, né? Foi passo a passo, o Howard Ashman foi paciente, ele explicou direitinho, olha, eu não quero tanta voz aqui, eu quero que você sinta a emoção da cena, do momento. Então o que ele fez? Ele apagou as luzes e ficou lá o tempo todo com ela falando o que ele queria. Ela continuou cantando, e agora, tá bom? Tá bom, mas tipo assim, menos perfeição ainda. Eu quero que você fale com o linguado, né? Fale com ele, você tem que sentir a cena. Né? É mais sensação, mais emoção e menos voz. E ela, como, né? Ela era uma atriz de palco, uma atriz perfeccionista. E aí ela foi entendendo o que ele queria, e aquele clima, ela foi se sentindo no fundo do mar, ele foi falando, e ela foi entendendo o que ele queria, imperfeições e tudo mais. No final das contas, ela disse, não é uma música vocalmente perfeita, mas assim, não poderia ter saído melhor. Então, finalmente, ela pegou a essência da coisa, né? E o Ashman ali do lado dela o tempo todo, né? Falando como ele queria. E ela entendeu e ficou essa coisa realmente bonita, meio falado, meio cantado. Enfim, né? Aquela parte lá. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, how do you call them? Feet. Flipping your fins, you don't get too far. E aí ela vai, né, misturando ali onde não há tanta voz, onde há fala e onde há essa mistura de how do you call them? Meio canto, meio falado, né? E ela pegou isso direitinho e ficou maravilhoso, ficou perfeito. Essa é a Ariel. E temos vídeos deste momento? Temos, e você vai ver agora. Not there yet, though. Well, you're not quite relaxed in it yet. Yeah, well, I'm choosing like... Yourself even more. Okay, because I feel like I'm there, but... It's good. No, it's good. It's good. It's good. It's not protected. Keep it... I'm going to try one more, even more, using more of the tomboyish quality, no? Okay. Not getting up into the higher feeling at all. Try. Look at this stuff. Isn't it neat? Keep it real sweet. Real sweet in there. But the amazing thing is everything reads. This is great. I mean, every little thing that you do. E a nossa história aqui vai continuar quando ela conta
como ela conheceu, como é que foi, né, o relacionamento dela com o marido, Ray Manson, e isso bem antes da Ariel, tá? Quando ela ainda estava no teatro e tudo mais. E ele também é um homem de teatro, né? Tal, se conheceram ali numa peça, começaram a namorar e tudo mais. E aí viagem vai, viagem vem, viagem pra lá, viagem pra cá. E ela noiva, viu? Sempre. Ela já era crente, ela já fazia suas orações, lia a Bíblia, né? Tal, fez por outra igreja, era católica e tudo mais, mas assim, compromisso mesmo, se entregar a Deus, a ouvir a voz de Deus, a depender de Deus todos os dias, né? Ela ainda não tinha tido esse encontro realmente com Jesus. E aí então o que acontece? Eles começaram a namorar e ela pedindo ali aconselhamento, né? Se ele seria a pessoa certa realmente, ideal para ele, para ela. E aí um dia ele viaja, depois ele fica muito tempo longe, e aí sabe aquela coisa, se o amor esfriar, e se, né, se é, se não é, e aí, enfim, aí ela aprendeu a colocar tudo nas mãos de Deus. E é uma paz linda, assim, quando a gente vê, né, o amor florescendo entre os dois de uma forma muito natural. E um belo dia ele volta de uma dessas viagens, e ele chega para ela e diz assim, olha, vamos fazer algo diferente. Vamos estabelecer limites e se você quiser continuar comigo, né, vai funcionar assim, assim, assim. Limites que nós vamos estabelecer. Vamos ter um namoro santo, né, assim, com limites, santidade, oração, vamos orar mesmo para saber se nós somos as pessoas certas um para o outro, né, vamos estar juntos para ver se realmente a gente ainda vai casar, né? Como é que vai ser, se vai dar tudo certo, vamos orar. Buscar a Deus em santidade e limites. Quando ela ouviu, ela achou lindo, né? Poxa, achou fofo, nossa, que bacana, que homem, né? Respeitador. Ele era muito bonito, era muito cobiçado por todas as mulheres, né? É bonito, respeitador e tudo mais. Legal, mas eu não quero perdê-lo. E assim, que será, né? Que ele vem com essa história de namoro santo, de limites. Ela nunca ouviu falar disso, nunca ela pensou, né, em viver um relacionamento dessa forma. Mas ela aceitou, e por aceitar, né, esses limites dele, essas cláusulas, né, que ele impôs, ela resolveu buscar mais a Deus para que ela pudesse estar mais perto do Ray. Só que de verdade, ela se converteu, ela buscou entender, ela buscou aconselhamento em amigos que ali começaram a falar de Deus, da Bíblia para ela, de uma forma assim, mais tremenda, mais profunda. E ali então ela entregou o coração a Jesus. E gente, a conversão dela, como foi a conversão dela? Gente, foi a coisa mais linda, assim. E que maravilha, que coisa tremenda. Não vou falar, mas foi lindo. Lindo. O que aconteceu no momento da conversão dela. E aí, pronto, agora ela já era uma mulher de Deus, estava noiva, né, de um homem também de Deus, que ela amava, que ela queria mais do que tudo. Só que aquele negócio, viagem pra cá, viagem pra lá, amor santo pra cá e pra lá, e aí, né? Onde nós vamos parar? Será que realmente ele me ama? Será que realmente existe amor por parte dele, né? E se esfriar, e se ele conhecer uma outra mulher por aí? Essas coisas todas passaram pela cabeça dela. Mas aí ela aprendeu realmente a confiar em Deus. Então, eles obviamente se casam, né? Depois de muitas idas e vindas, eles vão se casar e tudo mais. Mas por quê? Teve um momento em que ele realmente resolveu quase abandonar tudo, mas ela entendeu que foi um propósito de Deus, né? Para testá-la, para ela saber se realmente aquela conversão dela foi verdadeira ou se ela realmente só se converteu mesmo só por causa dele, né? Por influência dele, né? No oba-oba, e não de fato, né? No seu coração. E ela aproveitou esse tempo para buscar a Deus de verdade, e ela sabia que de verdade ela havia entregado seu coração a Jesus, a ponto de que, tipo, ele viajou, e se ele
não voltar e não me quiser mais, também, eu não vou dizer que eu não me importo, mas, tipo assim, o primeiro lugar no meu coração agora é Deus. E o que acontecer está nas mãos dele e ele sabe o que é melhor para mim. Gente, isso é tremendo, maravilhoso. Eles vão se casar, vão ter filhos e tudo mais. Vai chegar um tempo na vida dele, na vida deles também enquanto casal, depois, inclusive, que a Jodie se torna a pequena sereia, né? Ela já era uma mulher de sucesso, aquela coisa toda. Aí sim a coisa vai complicar um pouco, porque ela meio que vai deixar ele de lado, sabe? Aquela coisa do orgulho, agora eu sou, não é? Enfim, e ele vai ficar meio assim abalado, tanto que ele vai dizer, olha, eu quero um tempo, eu quero ir embora, eu já nem sei mais se eu amo, né, se a gente deve continuar casado, sabe aquela coisa toda? E ela sentindo isso também, não sei se eu quero continuar casada mais. E aí, então, ele viaja, dá um tempo, viaja, ela também vai para casa de um amigo, depois ela aluga uma casinha para ela passa um tempo, eles passam um tempo separados, mas em oração. E esse tempo para ela também foi um tempo muito importante, porque ela estava meio que deixando de lado, né, o marido, aí ela entendeu colocar novamente as coisas em seu devido lugar, né? A prioridade sempre Deus, o trabalho, o marido, né, e tudo mais. Acontece que depois ele volta, depois de muita oração, depois de muita busca, enfim, e aí eles continuam, eles têm filhos, e é uma coisa linda se você acompanhar o relacionamento dos dois, enquanto um apoia o outro em tudo, e aprenderam em tudo, orar, né, a colocar sempre Deus em primeiro lugar, em todas as escolhas, em tudo. Os filhos, ela vai falar a criação dos filhos, como é que foi. Aliás, ela ensinou os filhos dela em casa, né? Eles fizeram homeschooling. Então, e não é uma coisa muito fácil, ainda mais para uma atriz que viaja para lá e para cá e tudo. Mas, assim, o sacrifício, o amor pela família, né, falou mais alto. Então ela ensinou seus filhos em casa, educou seus filhos em casa, e eles foram assim, acima da média. Então, tipo, a luta que foi para lá rebater tudo que as pessoas falavam contra, não, mas sim, as crianças precisam ir para a escola, tem a questão social, tem tudo, tem, né, enfim, e você também não vai saber lecionar e tudo mais. E ela conta como é que foi. No começo até que foi fácil, né? Nos primeiros anos e tal, eu consegui lidar. Mas aí depois vem as coisas mais difíceis, veio a matemática pesada, né? Veio geografia, geometria, biologia, essas coisas todas aí. Foi mais difícil, ela disse que ela sofreu muito, teve que aprender, teve que buscar, né? Não foi fácil, mas foi um sacrifício, mas, né, por amor aos filhos, por amor à família, né, ela foi uma das coisas, né, que ela fez por amor aos filhos dela. Eu achei isso legal, achei isso uma experiência interessante, né, uma outra forma de ver as coisas, de educar, que é o homeschooling, muito interessante por parte dela. Ela conta histórias lindas, lindas, maravilhosas, ou seja, uma das coisas que ela fala, o único momento em que ela quase perdeu a fé foi quando uma coisa muito terrível aconteceu. E assim, quando acontece algo ruim, né, na nossa vida, aqui para ela, é que ela faz, ela pensa qual é o lado bom disso, o que Deus quer disso, o que Ele quer me mostrar com isso. Talvez seja até um castigo, pode ser também. Então, o que e por quê? Qual o propósito? Então, é isso que dá ela forças para superar uma situação difícil, saber que lá no fundo tem um propósito maior. Eu perdi uma porta, uma oportunidade hoje, é porque Deus tem algo melhor. Mas então, quando aconteceu uma coisa muito ruim, ruim mesmo, e ela não via, e sinceramente não havia como ver que coisa de bom pode vir disso. O que Deus quer com isso? Isso é cruel. Por quê? Realmente ela não enxergava, e foi nesse momento que ela realmente quase perdeu a fé. E aí a gente eu também não vou falar, mas gente, é lindo como ela amou assim todas as coisas. Ainda sim, né, Deus estava lá, né? Ela não tinha todas as respostas, ela não precisava ter ou entender todas as coisas e ter todas as respostas, mas ela precisava confiar em Deus.
e seguir adiante, né? Aceitar, fosse qual fosse, por mais dura que fosse a situação. Aí eu fiquei tão triste, sério, fiquei muito triste mesmo com isso que aconteceu, né? Doeu em mim também, poxa, que triste. Mas olha, Deus estava lá, né? Apesar de tudo. E essa foi uma das poucas vezes em que ela teve uma resposta, em que ela pôde dizer, olha, isso aconteceu, mas olha, levou àquilo, né? E aí ela disse, até hoje eu não tenho respostas, até hoje eu lido com a dor, com tudo. E, enfim, filhos, ela vai falar muito de filhos, como é que foi, perdas, né? Ela perdeu 2 crianças, 2 gravidez que ela teve e os problemas que ela enfrentou. Uma das gravidez não foi de risco, né? Foi problemática realmente, quase perdeu a criança, enfim. Ela conta coisas fantásticas e como sempre, em todos os momentos, Deus estava lá e continua até hoje. Até o momento em que ela vai receber ali uma grande honra, né? Que é se tornar uma lenda Disney. Temos vídeo desse momento também? Temos, eu vou mostrar. Mas olha o que ela quer dizer. Em todas as coisas aqui, ó, o que ela queria. Ela queria que um dia, né, ela quer que um dia lá no futuro, daqui a uns anos, né, todas as pessoas que a Disney e todas as pessoas que eu encontrei e tive o privilégio de conhecer durante o caminho, saibam sempre que eu amei Deus, minha família, os outros, e que eu tentei ser luz e sal e trazer um impacto positivo aonde quer que eu fosse e a quem quer que eu encontrasse. Desde o começo essa jornada foi de Deus. Era Deus no caminho de todas as coisas. E ela diz, eu me sinto abençoada por fazer parte disso. E aí ela vai falar sobre vida, sobre ministério, né? O quanto ela encara a sua própria vida, inclusive a Pequena Sereia, como um ministério, uma forma de trazer paz às pessoas, uma forma de transmitir, de falar também de Deus às pessoas e alcançar as pessoas através disso. Se não fosse Ariel também, ela não teria escrito este livro, veja bem. Então, é uma das coisas que ela fala. Inclusive aqui no começo ela diz, ela não queria escrever um livro, não tinha por quê? Por que não escrever um livro? Não há razão para isso. E já tinha algumas pessoas que estavam falando, ela disse, o próprio rei, o próprio marido dela, isso há anos já, ele dizia, você poderia escrever um livro contando da sua experiência, né, falando de um livro cristão, né, para abençoar, inspirar as pessoas e tal. Ela, não, imagina, eu não sei, não tenho menor capacidade, não. Então, o que vai acontecer? Ela, né, se coloca de novo nas mãos de Deus e ela sente que é o certo, que é o momento certo, que era isso que Deus queria, então ela escreveu este livro e, de fato, foi realmente algo de Deus, precioso, muito bom. Para mim, realmente foi um bálsamo, foi muito bom mesmo, sabe? Aprender um pouquinho mais, ter experiências, né? Saber que a gente não está sozinho, pessoas passam por situações difíceis também, né? Acompanhando a vida dela. É lindo demais, só posso dizer, é lindo demais, é uma experiência maravilhosa e realmente, né, graças a Deus que ela resolveu compartilhar com todos nós. Eu espero que seja lançado em breve também em português. E ela vai contar muitas coisas, né? Como foi ser lenda da Disney, como é que foi tudo. Então ela vai falar, ela se sentiu muito perdida, né, quando ela estava gravando, quando ela estava no estúdio, porque ela não era uma atriz de estúdio. E depois ela vai ser chamada para fazer um filme, Encantada, né, que é uma grande homenagem a todas as princesas da Disney. E todas estavam lá, inclusive a Paige O'Hara. E ela fez uma pontinha também nesse filme, Encantada. Só que ela não tinha nada, não conhecia nada de câmera, nada assim de atuação em frente às câmeras. Então ela se sentiu muito perdida ali também. Foi a primeira vez, o primeiro contato dela, né, com o filme, né? O estúdio de filmagem ali. Então, assim, olha, Deus levou ela em vários estágios, em várias coisas que ela nem imaginava, que ela nem acreditava que fosse capaz, né? E aí está ela, uma das grandes, maiores artistas, né? Que é uma preferida realmente do meu coração. E eu louvo a Deus pela vida dela. E
esse aqui é um grande livro, é uma bela indicação, e eu espero que chegue em português logo também. Sem palavras, maravilhoso, lindo, lindo, lindo mesmo. Só posso agradecer. E então, você compartilha agora, o finalzinho, né, o vídeo dela recebendo a honra de ser uma lenda Disney. E até mais. Ariel will continue to captivate new generations as they discover anew the mermaid princess who longed to be human. It is my honor to invite Jodie Benson to the stage to accept her. Okay, here we go. This is surreal. Absolutely surreal. 11 o'clock in the morning, I'm in a ball gown. What can you do? Praise God, from whom all blessings flow, that I'm standing here today.